Como todo início do ano, nós temos um certo sentimento de renovação das coisas. Renovação de nós mesmos e renovação de uma série de coisas. Renovação de metas, renovação de alvos, renovação do ambiente, né? Tem pessoas que sempre que começam o ano mudam os móveis de lugar para, se não tem uma casa nova, pelo menos ela parecer nova, diferente. Renovação de valores, de princípios, de ênfases, de questões pessoais e familiares. Esse marco que a gente criou de comemorar Ano Novo tem a força de criar essa expectativa por renovações. E é por causa disso que nos cultos da noite eu vou falar sobre essa expressão, sobre essa súplica, renova-me. A cada domingo à noite, até o final de janeiro, nós vamos pegar um texto bíblico que fale sobre renovação. Por exemplo, quando Isaías diz que o Senhor renova as forças, de maneira que possam voar alto como águia. Quando Sofonias diz, o Senhor transformou o meu pranto em dança e renovou o meu ânimo. Então nós vamos pegar textos assim para sabermos exatamente o que esses autores ou essas expressões queriam dizer lá naquele contexto e querem dizer no nosso. E muito especialmente para buscarmos esses incentivos para a nossa renovação pessoal, para a renovação de tudo aquilo que é necessário renovar logo no início do ano, porque início de ano é o melhor momento para nós reformularmos uma série de coisas e restabelecermos uma série de coisas. Então, nos domingos à noite, a partir deste domingo, a partir do culto à noite, renova-me. É a súplica que eu vou fazer, que você vai fazer e que nós vamos fazer juntos, a partir dos textos bíblicos que nos orientam sobre o que é uma verdadeira renovação. E também, pela manhã, como eu já disse a vocês, o tema da nossa igreja nesse ano de 2022 é Igreja Corpo Vivo de Cristo. Nós vamos pensar nesse tema ao longo do ano, estabelecendo uma série de dimensões a respeito desse tema e que tem a ver conosco, porque nós é que somos a igreja somos nós. Mas nesse primeiro mês de janeiro, eu estou querendo fazer com você um reconhecimento de identidade. Refletirmos nessas manhãs, a partir desse tema, Igreja, Corpo Vivo de Cristo. Por que a igreja é corpo? Por que esse corpo é vivo? E por que é de Cristo? Nós vamos dar ênfase especial a cada uma desses termos, dessas referências ilustrativas, que o apóstolo Paulo usa em dois momentos, usa na primeira carta aos Coríntios e usa na carta aos Efésios. O texto que nós vamos usar é a carta de Efésios, capítulo 4. Do verso 1 ao verso 16, você tem todo um bloco em que o apóstolo Paulo vai discorrer sobre a ideia da igreja ser corpo vivo de Cristo. E, de certa forma, ele vai deixar ali bem claro, bem estabelecido o que ele quer dizer quando ele chama igreja de corpo de Cristo e o que faz com que essa igreja seja corpo vivo. Então nós vamos trabalhar com várias partes desse capítulo 4, desses 16 versículos do capítulo 4, justamente para darmos uma atenção especial a essas expressões. O que é corpo, o que é o corpo vivo e o que é ser de Cristo. O que faz da igreja um corpo, o que faz uma igreja viva e o que faz uma igreja de Cristo. É nessa direção que nós vamos caminhar. Hoje, eu quero apenas fazer um traçado geral disso, como se estivéssemos só preparando o terreno para a gente poder caminhar nesse terreno, extraindo essas ideias. Eu quero destacar lá no versículo 12, aquela expressão que o apóstolo Paulo usa quando ele diz, para que o corpo de Cristo
seja edificado. Que é essa expressão que aparece no versículo 12, e que resume nela tudo que ele está falando antes e tudo que ele vai falar depois ainda, nesse bloco de 16 versículos. Quando ele fala em que o corpo é de Cristo, ou que o corpo está sendo edificado, ele está falando disso, da igreja como corpo, da igreja como viva, porque só uma coisa viva cresce, é edificada, se desenvolve, melhora. E o fato de ser de Cristo. Não é uma questão só de ser um corpo de pessoas, não é só uma questão de ser um corpo vivo de pessoas, porque são pessoas vivas, mas é principalmente o fato de ser de Cristo. E é isso que acaba se tornando a base de tudo. Mas hoje pela manhã, a partir dessa expressão de Paulo, eu quero mencionar algumas coisas bem gerais no que se refere a essa ideia de sermos corpo vivo de Cristo, e estabelecer aqui algumas preliminares para onde precisamos olhar quando queremos saber por que a igreja é corpo, por que é corpo vivo e por que é corpo vivo de Cristo. Para onde deve se dirigir o nosso olhar nessa busca de identidade. Nós não podemos ser sem conhecermos nossa identidade, sem saber quem somos. A nossa história, por exemplo, ela é extremamente importante para entender quem somos. E aí eu não falo nem da história de um país, por exemplo. Eu costumo dizer aos meus alunos do seminário, quando vocês assumem o pastorado de uma igreja, peguem as atas dos últimos 5 anos da igreja e leiam essas atas, para vocês terem uma ideia de qual foi a trajetória daquela igreja nos últimos tempos. Porque você precisa ter uma ideia da identidade da igreja que você está pastoreando. Quem são essas pessoas? O que foi que elas resolveram nos últimos tempos? Como foi que elas trabalharam certos temas nos últimos tempos? E as atas das assembleias são as melhores fontes para a gente perceber como uma igreja pensa, como ela decide certas coisas, que caminho ela resolve tomar. Então é sempre bom um pastor que chega numa igreja conhecer a sua história, para conhecer a sua identidade. É só quando conhecemos a história de uma organização que conhecemos a identidade daquela organização. É também importante que nós, como pessoas, conheçamos a nossa história. Essa cultura não é uma cultura muito expressiva aqui no Brasil. Nós pouco nos interessamos em conhecer, por exemplo, a história dos nossos antepassados. Nossos bisavós, quem foram, o que fizeram. Nossos avós, quem foram, o que fizeram. Talvez o máximo que a gente chega seja lá na história dos nossos pais, mas em grande parte das vezes, poucos filhos conhecem a real história dos seus pais, ou se interessam em conhecer a história dos seus pais. Mas é muito importante conhecer a história da família, a história das origens, o que passaram lá atrás, porque isso também, de alguma forma, define a cultura, o ambiente, a maneira da família ser. A trajetória que trouxe aquela família até aqui define muito o que aquela família é. Então é importante a gente conhecer a nossa história. Quando a gente perde o campo visual da nossa história, nós perdemos muito na compreensão de quem somos. Então é importante conhecer a história do país em que vivemos, para sabermos por que o brasileiro pensa como pensa, não é? Por que o brasileiro vê as coisas como vê? Isso não caiu do céu, isso foi formado pela sua história. A nossa maneira como país de ver e entender as coisas é uma herança da história, da nossa história. E por que nós vemos as coisas de determinada maneira? O que foi que nos formou? O que foi que nos deu essa maneira de ver as coisas assim? É a nossa história. Porque é a nossa história que nos forma. Então a busca da identidade é muito importante. E quando nós chegamos a querer perguntar o que é que somos como igreja, o que é uma igreja,
O que é uma igreja? O pastor Irlan Pereira de Azevedo é que contava a história sempre de um rapaz que estava sendo conduzido a um concílio examinatório para consagração ao pastorado, e ele perguntou a ele: o que é que você crê? E ele respondeu: eu creio que a minha igreja crê. E aí ele perguntou: e o que é que a sua igreja crê? Ele respondeu: a minha igreja crê no que eu creio. Qual é a nossa identidade? Se perguntarem a você por que você faz parte da igreja, o que significa fazer parte de uma igreja? O que é estar numa igreja? Por que você está lá? Qual é o seu papel lá? O que é esse negócio de igreja? Ou se alguém perguntar para você, por que é importante que igreja exista? Se alguém chegar para você e dizer assim, me mostre por que eu tenho que fazer parte de uma igreja. Ou se alguém perguntar a você, que bem uma igreja faz à sua vida para que você queira estar lá? Ou, que bem você faz à sua igreja para que queiram que você esteja lá? Se perguntassem a você sobre isso, se fizessem a vocês essas perguntas, o que é que responderiam? Mas resposta mesmo, não é a resposta desse rapaz. É a resposta convincente. A resposta que esclarece. Que resposta esclarecedora sobre o que é igreja para você e sobre o que é você na igreja, você daria para dar a essa pessoa uma razão para levar a sério o fato de você pertencer a uma igreja. Então, quando a gente fala em conhecer a nossa identidade, nós estamos falando sobre isso. Quando Moisés esteve diante da sarça ardendo, ele fez duas perguntas ali. A primeira pergunta, quando Yahvé disse a ele, olha, você vai ao faraó, ele perguntou, quem é você? Qual é o seu nome? E a segunda pergunta que ele fez foi, quem sou eu para ir ao faraó? Foram duas perguntas que Moisés fez a Deus. Quem é você para me mandar ao faraó? E quem sou eu para ir ao faraó? Vejam que são duas perguntas que se referem à identidade. Quem é esse Deus em que cremos? Quem é esse Cristo que estamos seguindo? E quem somos nós diante desse Deus e diante desse Cristo? Percebam que para Moisés ir ao faraó, ele teve que ter essas duas perguntas respondidas. Ele ia chegar diante do faraó com a cabeça entendendo muito bem quem era Deus e quem era ele nesse contexto. Quem era Deus e qual era a dele ali. Até porque quando o faraó fizesse essas perguntas, quem é esse Deus que está mandando libertar o povo? E quem você pensa que é para vir aqui? Ele tinha que ter as respostas. É uma questão de identidade. Quando Jesus Cristo, diante dos seus discípulos, pergunta, o que é que estão dizendo a respeito de mim, no Evangelho de Mateus? E aí eles começam a dizer, uns dizem que tu és um dos profetas que veio de novo, que voltou. E aí depois de darem várias respostas, Jesus pergunta para eles, e para vocês quem é que eu sou? E vocês, o que é que vocês pensam que eu seja? Então essa questão da identidade, quem vocês acham que eu sou, porque quem vocês acham que eu sou,
é que vai formar a fé de vocês. Eu estou mandando vocês a uma missão, mas é importantíssimo que vocês rumem para essa missão entendendo quem eu sou, em que Cristo vocês creem, quem é Cristo para vocês. Então, todas essas questões são questões da identidade. Por isso nós estamos aqui iniciando hoje, este ano, em que nós estamos pensando na igreja como corpo vivo de Cristo, que é a nossa identidade, quem nós somos como igreja. Quem nós somos como Igreja Batista de Barão da Taquara, quem nós somos como essa comunhão de fé, essa comunhão dos santos, essa comunidade do Evangelho que está estabelecida aqui e da qual nós fazemos parte. Quem somos? E quem é o Cristo a quem servimos? Estamos falando de Cristo, mas de que Cristo? Quem é o Cristo para a gente? É por isso que nós vamos caminhar nessa direção. O apóstolo Paulo, então, lá em Efésios 4, ele está dizendo, olha, para que o corpo de Cristo seja edificado. Temos aí nessa expressão, só nessa frase, todos esses elementos. A igreja é corpo que é edificado, que se desenvolve, que amadurece, que cresce. E a igreja é de Cristo. Mas eu disse a vocês que são necessários 3 olhares para nós entendermos bem isso. Para entendermos que é corpo, para entendermos que é vivo e para entendermos que é de Cristo. E nós vamos falar sobre essas 3 ideias nos próximos domingos. Igreja é corpo, igreja é viva e igreja é de Cristo. Há peculiaridades, porque não nos interessam aqui apenas os ensinos do Evangelho. Nos interessam como a gente aplica esses ensinos para a nossa realidade. A Igreja Batista de Barão da Taquara, na Praça Seca, no século 21, no início do 2022, na América Latina, no Brasil, no Rio de Janeiro. São umas séries de particularidades, de especificidades, que não basta a gente responder, é corpo, é vivo, é de Cristo. Não, isso está muito generalizado. O que ser corpo significa aqui, para a gente, nessa igreja local? O que ser vivo significa aqui, para a Igreja Batista de Barão da Taquara? E o que ser de Cristo significa aqui na Praça Seca, no Rio de Janeiro, no Brasil de 2022? É claro que quando a gente for examinar essas frases, a gente vai trazer para um funil, para que os temas generalizados sejam especificados para a nossa experiência pessoal. Porque ser corpo, ser vivo e ser de Cristo, para mim, hoje, é bem diferente do que para um oriental há 2000 anos atrás. Há características diferentes. E é justamente quando a gente não reconhece essas características que nós ficamos respondendo perguntas que são perguntas do passado e não são mais as perguntas de hoje, que escolhemos estratégias, ferramentas e mecanismos que pertencem ao passado e não pertencem mais a hoje, que optamos por uma linguagem que respondia e se comunicava muito bem há um tempo atrás, mas não se comunica hoje. Com a própria Bíblia acontece isso. Os cristãos que criam no Cristo revelado a eles, tiveram de romper, de causar uma ruptura com algumas categorias do Antigo Testamento que já não serviam mais. Ninguém hoje, em sã consciência, e isso eu quero dar como exemplo, ninguém hoje, em sã consciência, vai pegar o texto de Josué, entrando em Jericó, com ordens para matar ao fio da espada homens, mulheres, crianças e mulheres grávidas, sem deixar ninguém vivo. Ninguém vai pegar esse texto e querer usar como parâmetro para qualquer coisa hoje.
Ninguém é doido de fazer isso. Esse texto já não é mais um parâmetro para hoje, para nos servir como qualquer motivação de padrão de comportamento. É impossível hoje nós queremos ler um texto como o de Josué, entrando em Canaã, matando pessoas ao fio da espada e não deixando ninguém vivo, que usemos isso como referência para qualquer outro tipo de comportamento que tenhamos hoje. Então chegou um momento em que, à luz do Evangelho, esse texto já não serve para ser aplicado diretamente à nossa realidade. Perdeu o sentido fazermos isso, muito especialmente diante de um mestre que diz aos seus discípulos: não se vinguem dos seus inimigos, mas orem por eles. Não paguem na mesma moeda, mas deem a outra face. Se o opressor exigir que você ande 1 milha, ande 2. Se alguém for injusto com você e tomar de você o seu agasalho, ofereça também o outro. Quer dizer, todo esse discurso de Jesus é um anti-Josué em Canaã matando todo mundo ao fio da espada. É claro que é. Então, o que significa hoje ser igreja, corpo de Cristo vivo? Não pode usar a teocracia do Antigo Testamento, não pode usar as estratégias de tratamento humano no Antigo Testamento, não pode usar as referências punitivas do Antigo Testamento como base para nada. Porque a proposta do Evangelho escapa, ultrapassa todas essas fronteiras contextuais, históricas, culturais, definidas pelo registro das Escrituras do Antigo Testamento. É disso que eu estou falando quando nós falamos em ser igreja hoje, como resposta à igreja que o mundo precisa hoje. A igreja que seja corpo, que seja viva e que seja de Cristo, para as condições em que estamos hoje. Esse é o grande desafio. E por isso nós não vamos falar aqui apenas sobre o que é ser corpo, o que é ser vivo e o que é ser de Cristo, sem que façamos essas especificações necessárias, porque nós não somos uma igreja qualquer, nós somos a Igreja Batista de Barão da Taquara. Os membros dessa igreja não são membros quaisquer, são membros com suas histórias definidas. Nós estamos num lugar que não é um lugar qualquer, é a Praça Seca. E estamos num tempo que não é um tempo qualquer, é início do ano 2022. O que é que significa ser igreja hoje, desse jeito, nesse contexto e dessa maneira? E é isso que a gente vai fazer. Mas eu convido vocês a olharem para 3 coisas, para que a gente parta desses 3 olhares, que são importantes para que a gente chegue a essas conclusões e essas definições. Primeira coisa, se a igreja é corpo vivo de Cristo, a primeira coisa que a gente tem que olhar para saber o que é a igreja é Cristo. Se a igreja é corpo vivo de Cristo, olha, corpo de Cristo. Se a igreja é corpo de Cristo, para quem a gente tem que olhar é Cristo. Como Paulo vai dizer aqui em Efésios e também em Colossenses, Cristo é a cabeça, ele é aquele para quem todo mundo olha para saber como vai ser. Ele é o padrão, ele é a referência, ele é o exemplo, ele é o espelho. Então a primeira coisa que eu convido você para olhar e descobrirmos o que significa a gente ser igreja de Cristo é olhar para Cristo. Não tem outra maneira de a gente descobrir o que é ser igreja de Cristo. Não são tratados eclesiológicos que nos ensinam o que é ser igreja.
Não são experiências teológicas que ensinam para a gente o que é ser igreja. Não são concílios eclesiológicos que definem isso. Não são assembleias que definem o que é ser igreja. Concílios, assembleias, teologia, eclesiologia devem fazer um reflexo do que realmente nos mostra o que é ser igreja, que é entender o que é Cristo. Entender quem é Ele. Então a primeira direção que eu convido vocês para nós olharmos é para quem é Cristo. Como Cristo se apresenta, o que Ele diz, o que Ele ensina, o que Ele fala. Os testemunhos que temos nas Escrituras sobre o que Ele diz, o que Ele fala, uma vez que Ele mesmo nunca escreveu nada. A gente só tem notícias de Cristo escrevendo na areia, então não era para durar. Quem escreve na areia não quer que fique. É o único momento que o Evangelho diz que Cristo escreveu alguma coisa. Não tem uma nota, não tem um bilhete, não tem uma frase. A rigor, como diz o apóstolo Paulo, Cristo nem batizava. O apóstolo João disse, Cristo nem batizava, quem batizava eram os apóstolos. Não havia ninguém batizado por Cristo. Os apóstolos é que batizavam. Cristo não fundou nenhuma igreja, a gente sabe disso. Ele fundou um conceito de igreja. A minha igreja é um conceito, mas não é igreja. Ele não fundou a igreja católica, ele não fundou a igreja anglicana, ele não fundou a igreja ortodoxa, ele não fundou a igreja presbiteriana, ele não fundou a igreja metodista. E pasmem, ele não fundou nem a igreja batista. Ele não fundou uma igreja institucional. Não há nenhuma igreja institucional que diga nós fomos fundados por Jesus. O que nós hoje conhecemos como igreja católica, que é o que temos de mais antigo, se alguém quer pegar um grupo que é realmente antigo nessa história do cristianismo, é a igreja católica, não tem como fugir disso. Mas ela já é as adaptações ocorridas pós-Constantino no século IV. Então, a rigor, não temos nenhuma igreja que a gente diga, essa aqui foi fundada por Jesus. Não foi, porque ele não fundou igreja nenhuma. Ele fundou um conceito de igreja. As igrejas que se aproximam desse conceito se tornam igrejas de Cristo, são consideradas igrejas de Cristo. As igrejas que se afastam desse conceito são consideradas igrejas longe do conceito de Cristo. Há igrejas que começam muito bem, perto desse conceito, e com a história se afastam. Há igrejas que começam afastadas e depois elas se aproximam desse conceito. A história da igreja é cheia disso. Então, para entendermos o que é igreja, precisamos entender quem é Cristo. Porque se o corpo é de Cristo, para entender o corpo, eu tenho que saber quem é o dono do corpo. Quem é a cabeça desse corpo. Então essa é a primeira coisa. Não adianta a gente querer buscar a nossa identidade como igreja se não buscarmos a nossa identidade em Cristo primeiro. Segundo olhar que devemos ter é para nós mesmos. Quando o apóstolo Paulo diz lá, para que o corpo de Cristo seja edificado, o corpo, esse corpo que é de Cristo, esse corpo que está sendo edificado, somos nós, é gente. Essa diferença fundamental, que é sempre bom lembrar, entre o conceito de templo e o conceito de igreja. Igreja, para ser igreja, não precisa de templo. A igreja está em todos os lugares. Você lá, no lugar em que você trabalha, você é a igreja de Cristo lá. Você é a igreja de Cristo lá, no lugar onde você mora, quando vocês se reúnem, numa esquina de rua, para orarem juntos ali. Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, lá estarei eu no meio deles. Vocês são igreja. Quando você se encontra com um irmão seu no supermercado, na caixa do supermercado, na fila, vocês são igreja ali, igreja de Cristo se encontrando. A igreja não é igreja porque ela está no templo, porque ela não depende de templo. Não é o templo que caracteriza a igreja. O que caracteriza a igreja são as pessoas.
Então, o segundo olhar que a gente precisa de dar é para nós. Olhe para você, porque você é que é a igreja. Então, aí a gente comete, claro, esse erro de colocação, quando a gente diz, olha, eu vou lá à igreja. Não, na verdade o que eu estou querendo dizer, não, eu vou lá ao templo onde a minha igreja se reúne, é diferente. Mas a gente já se acostumou, faz parte do nosso vocabulário, dizer, vou à igreja. O que a gente não pode deixar é o vocabulário se transformar na essência do significado das coisas. É bom sempre lembrarmos, a gente não vem à igreja, a gente se encontra com o resto da igreja aqui. E a gente vem ao templo e se encontra com outras pessoas da igreja, como nós, que escolhem um do dia, que há muito tempo a igreja escolheu que fosse o dia da ressurreição, por isso que é domingo. Domingo não é um novo sábado, não é um novo Shabá, nada disso. A igreja só escolheu domingo, porque não era sábado. Sabia? Eram todos judeus. Todos eles judeus. Iam para a sinagoga no sábado e no domingo se reuniam com aqueles que criam em Cristo. Todos eles eram judeus. Eles iam para a sinagoga no sábado, aí chegava domingo, se reuniam com aqueles judeus que criam em Cristo e ali celebravam a ceia juntos. Com a perseguição começaram, não tinha templo nenhum, ninguém tinha templo, era na casa das pessoas. Com a perseguição começaram a se reunir nos cemitérios. Aí surgiu uma história, esse negócio de fake news é complicado, porque surgiu uma fake news dizendo que cristão comia criança. Ó, não é só comunista que come criança. Cristão também comia criança. Sabe por quê? Porque correu a história de que eles se encontravam num cemitério para comer o corpo da criança que havia nascido em Belém e beber o seu sangue. Aí criou uma fake news. E o Império Romano começou a perseguir os cristãos por vários motivos, inclusive porque eles comiam crianças. Comiam crianças e bebiam seu sangue. Durante muito tempo, sem templos, se reuniam nos cemitérios, se reuniam nas casas. Não precisava de templos para ser igreja. Não precisava de piano, de órgão, de instrumentos. Para ser igreja, não precisa de nada disso. Só que precisa para a igreja se reunir e criar uma zona de conforto, onde seja bom, que todo mundo se ouça, onde haja instrumentos que todo mundo cante junto e afinado. Que não é o meu caso, pode botar uma orquestra comigo que não vai ser afinado nunca. Mas cria-se uma estrutura, mas não é essa estrutura que define a igreja. Nós não somos definidos pela nossa estrutura. Nós somos definidos por nós. Eu e você é que somos a igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não habita nas coisas, ele habita nas pessoas. Por isso que eu não gosto muito da palavra santuário para isso aqui. Isso é uma palavra que vem do paganismo, a ideia de chamar isso aqui de santuário, e que vem até da ideia do Templo de Jerusalém, do Santo dos Santos. Isso tudo passou, virou a página. Isso aqui não é santuário. Porque isso aqui vazio é um prédio de cimento, de tijolo, de fios elétricos, não é santuário. Isso aqui se torna um lugar santo por causa dos santos que estão aqui dentro. Porque o Espírito Santo, ele não habita nesse piano, não habita nesses bancos, ele não habita nessa bateria, não habita nessas telas, ele habita em mim, ele habita em você. Por isso esse lugar é lugar de culto, de adoração, e chamamos de lugar santo. Não é porque reuniu um monte de gente que não peca, que nunca peca. É porque reúne gente que tem o Espírito Santo habitando em si. Então a igreja somos nós. Nós é que somos a igreja. Então a gente olha para Cristo, para entender o que é a igreja, a gente tem que começar a olhar para Cristo, porque ele é a cabeça disso tudo. O corpo é dele. O segundo olhar a gente dá para a gente, porque nós é que somos a igreja. Nós, onde estivermos durante a semana, somos a igreja de Cristo lá.
Por isso a ideia, por exemplo, dos grupos de comunhão, quando não precisamos estar no culto de domingo, mas podemos estar juntos nesses pequenos grupos que se reúnem nas casas para refletir, para orar, para compartilhar suas orações. É igreja. Igreja funcionando. E o terceiro lugar para onde devemos olhar. A gente, para saber o que é igreja, a gente olha para Cristo, porque Ele é a cabeça. A gente olha para a gente porque somos o corpo. Nós somos o corpo dessa cabeça. Nós é que somos a igreja. E o terceiro lugar para onde a gente deve olhar é olhar para o mundo. Olhar para o mundo. Porque vivemos no mundo. Trabalhamos no mundo. Convivemos com pessoas no mundo. Quando o Novo Testamento usa a palavra mundo, nesse sentido, vocês não são do mundo, não quer dizer o mundo físico. O mundo do coletivo, do trem, do ônibus, do escritório, da praia, do edifício, da casa, do quintal, da horta, da esquina, do supermercado, do banco. Não é esse mundo que ele está falando. Porque desse mundo nós somos. Sem esse mundo nós não vivemos. A gente vive no mundo. Não é disso. Quando ele usa a palavra, vocês não são do mundo, ele está usando a palavra que significa um sistema de valores corrompidos. Vocês não pertencem mais a esse sistema de valores corrompidos. E quando diz que nos tirou do mundo, não quer dizer que ele nos tirou do mundo físico. Ele nos tirou desse sistema de valores corrompidos. Não pertencemos mais a ele. Nós agora temos um compromisso com o reino de Deus e seus princípios. Por isso que eu digo, quando a gente usa certas expressões, é um problema, muito especialmente para quem não está acostumado com elas. Vem uma pessoa de fora que não sabe nada de igreja, não conhece esse evangeliquez que a gente usa, não conhece igrejês, não conhece linguagem bíblica, não conhece nada, senta aí onde você está e o pregador diz aqui, para você seguir a Cristo, você tem que sair do mundo. O cara vai perguntar, e eu vou para onde? Eu vou para onde? Quando o Evangelho fala em sair do mundo, está dizendo que você tem que deixar esse sistema de valores corrompidos, porque é desse sistema de valores corrompidos que o Evangelho tira você. Mas você continua no mundo, nesse mundo físico, que aí está, que é a estrutura onde você vive. Jesus deixa isso muito claro na oração do capítulo 17 de João, quando ele deixa isso muito claro, quando ele diz, não rogo que os tires do mundo, mais que os livres do mal. Essa é a proposta. O Evangelho veio para nos redimir desse sistema de maldade, de violência, de valores impuros, de valores corrompidos. Então Jesus está dizendo, eu não peço que os tires do mundo, eles precisam do mundo para viver, vivem no mundo. Mas que os tires do mundo, isto é, que os tires desse sistema mau, que os poupe dessa maldade e os resgate de lá. Então quando eu digo, precisamos olhar para Cristo, precisamos olhar para nós, e agora quando eu digo, precisamos olhar para o mundo, eu estou falando do mundo em que vivemos. Para saber como falar com as pessoas de maneira que sejamos entendidos, precisamos olhar o mundo e saber como estão falando. Para interpretar quais são as ênfases daquilo que estamos anunciando, daquilo que estamos cantando, precisamos olhar o mundo para saber com que ênfases estão trabalhando.
Para entendermos quais são as ferramentas que nós vamos usar para chegar às pessoas com a mensagem do Evangelho, temos que olhar para o mundo para saber como usar ferramentas que sejam eficazes, úteis, para transmitir esse Evangelho. Então a igreja está no mundo. E a igreja precisa falar ao mundo. E não tem como falar ao mundo se não olhar para ele, saber o que está acontecendo, saber o que as pessoas estão pensando, saber o que é que há. Se a gente percebe, todas as narrativas de chamada dos profetas são assim. Levante os olhos e veja. Erga os olhos e veja. Veja. É sempre desse ponto que Deus começa a trabalhar com seus profetas. Olhe e veja. Olhe e veja, porque um profeta não tem como profetizar, não tem como anunciar a palavra, se ele não conhecer o mundo em que ele está, para saber que ênfases, o que dizer e como dizer. Então, no que se refere à nossa igreja, por exemplo, nós estamos lidando com o nosso mundo. Qual é o nosso mundo? O mundo com o qual nós aqui, igreja, convivemos. Nas nossas relações, nos locais que frequentamos, nas pessoas com quem a gente convive. E lidando com os dramas de tudo isso. Lidando com as grandes aflições de tudo isso. Quando a gente olha para o mundo, a gente aprende. Aprende o que dizer, de que maneira dizer, como alcançar, como jogar rede, como atrair, como responder, como matar as feridas. Aquele samaritano que veio no caminho e viu o homem jogado na sarjeta, ele parou e olhou para ele. O que ele precisa aqui? Quais são as necessidades dele aqui? Bom, primeiro precisa que essas feridas sejam curadas. Segundo, precisa de um lugar para ficar. Terceiro, precisa de comida. Essas foram as 3 coisas que imediatamente o samaritano percebeu, porque olhou. Olhou. E viu, as necessidades aqui são essas. Se fosse o sacerdote, ia chegar lá recitando a lei de Moisés, que não interessava. Se fosse o levita, ia chegar lá cantando um cântico, que também não interessava. O que interessava naquele momento, olhando para aquele homem, era isso. Pensar as feridas, dar um lugar para ele ficar e alimentá-lo. Era o que aquele homem precisava. Era a resposta. Aquele homem era o mundo desse samaritano. E ele precisou olhar para ele para saber o que é que eu vou fazer aqui. Porque senão a gente tem o risco de estar fazendo um monte de coisas que o mundo não necessita. De estar falando um monte de coisas que o mundo não entende. De estar enfatizando uma série de coisas que para eles não faz sentido nenhum. Nós não podemos ser uma igreja dentro de uma caixa que fica ouvindo a sua própria voz, massageando o seu próprio ego e dizendo apenas as coisas que interessam a nós mesmos ouvirmos. Não estamos aqui para isso. Nós estamos no caminho, como corpo de Cristo, passando por uma estrada onde há pessoas caídas, há um mundo que precisa de nós como corpo de Cristo, para o qual devemos olhar, entender e definir o que aqui, nesse momento, nessa época, nessa geração é importante que a igreja faça. E eu vou terminar acrescentando aqui mais uma informação, que é a resposta para essa confusão imensa que fazem com os dons espirituais. Dom espiritual é transitório.
os dons espirituais dados por Deus são dados por Deus para a igreja, para equipar a igreja para ser uma resposta para aquele momento. Então, se Deus usou, por exemplo, o dom de línguas estranhas num determinado momento em que precisava usar aquilo, ele não se torna padrão. Ele foi usado por Deus naquele contexto, em Corinto, no primeiro século, por uma necessidade que Deus entendeu ser importante. E não significa que, porque a igreja de Corinto teve o dom prodigioso usado ali, que a igreja de Éfeso precisava, por isso nunca foi falado o assunto em Éfeso, que Filipenses precisava, por isso não foi falado em Filipenses, que Colossenses precisava, não foi falado disso em Colossos, em nenhuma carta geral. Porque as igrejas estão em lugares diferentes e os dons são transitórios. Deus dá para que a igreja seja usada naquele momento para ser uma resposta para aquele mundo, para aquela circunstância. Agora, quando Deus dá um dom, não significa que ele seja obrigado a usar sempre, não. Ele pode tirar e usar outros. Os dons são nos dados como instrumentos e ferramentas de Deus para a igreja justamente ser uma resposta para o que o mundo precisa naquele momento. Então não é porque alguns dons foram usados no Novo Testamento que a gente tem que ter esses dons todos sendo usados outros. Não. Deus pode usar outros. Usou aqueles. O único dom que o apóstolo Paulo disse que é sempre usado por Deus, e que se a gente deve buscar um, é esse que a gente deve usar, qual é? É o único dom que serve para todas as igrejas. Todos os outros são transitórios, todos os outros são passageiros, todos os outros Deus dá de acordo com o que Ele acha que é preciso. Deus usa como Ele acha, porque Deus está respondendo ao mundo. Deus está respondendo a uma geração, a uma necessidade específica. Agora, o único dom que realmente permanece e deve ser usado sempre, e esse é inquestionavelmente aquilo que todos nós devemos buscar, é o dom do amor. Todos nós, seja quais forem os outros dons que tenhamos, todos nós precisamos amar sempre e usar o dom do amor. Isso é uma regra imutável no ensino do apóstolo. Então é necessário olhar para Cristo, porque Cristo é a cabeça. É necessário olhar para a gente, porque nós é que somos o corpo. E é necessário olhar para o mundo. Então é assim que nós vamos caminhar esse mês. No próximo domingo nós vamos falar sobre a igreja como corpo. É corpo. O que significa ser corpo? Quando a gente olha para Cristo, quando olha para a gente, quando olha para o mundo. No domingo seguinte a igreja é viva. É um corpo vivo. O que significa ser isso? Quando olhamos para Cristo, quando olhamos para a gente e quando olhamos para o mundo. Em terceiro lugar, é de Cristo. O que significa a igreja ser de Cristo? Quando olhamos para Cristo, olhamos para a gente e olhamos para o mundo. É nessa construção da nossa identidade como Igreja Batista de Barão da Taquara que nós estaremos trabalhando ao longo desse mês de janeiro, e é com esse tema da igreja como corpo vivo de Cristo que refletiremos durante todo esse ano em tudo aquilo que fizermos. O apelo continua sendo o mesmo. Venha junto, venha para ser corpo, venha para ser vivo, venha para ser de Cristo. E que o Senhor nos ajude e nos abençoe nesse sentido. Amém. Vamos ficar em pé, nós vamos encerrar o nosso culto cantando o último cântico desta manhã. A gente quer agradecer nossos visitantes, tantos que estão acompanhando nosso culto pela internet, quanto aqueles que estão aqui hoje pela manhã. Nós temos aqui pessoas que não são membros da igreja. Levanta a sua mão, só para a gente reconhecer, está ótimo. Muito obrigado, muito bem-vindos.